Muito bem, vamos iniciar essa tarde de hoje debatendo essa eleição americana tão imprevisível, né? Thaís Oyama, você começa. Pois é, Paulo, uma coisa é o presidente Trump querer ir à Suprema Corte, outra coisa é a Suprema Corte querer aceitar as demandas dele, né? A gente lembrou ontem aqui que o Al Gore, o candidato democrata, chegou a pedir recontagem dos votos na eleição contra o Bush, e o que aconteceu foi que a Suprema Corte mandou suspender a recontagem e tudo ficou conforme saiu das urnas. Então, vamos ver se o presidente Trump leva isso mesmo a ferro e fogo e vamos ver como é que vai ser a aceitação da Corte. Mas eu queria chamar a atenção para outro aspecto dessa eleição que está me intrigando e que me parece uma coincidência terrível, né? É uma repetição de um erro que a gente viu lá em 2016, na eleição do Trump, em que a Hillary Clinton, a democrata, saiu derrotada, que foi um erro monumental dos institutos de pesquisa. Aqui a gente pode relativizar, porque lá o que aconteceu foi o erro do favorito, né? Eles apostavam que a Hillary estaria 10 pontos à frente do Trump e que ganharia. E aqui eles apostaram um índice parecido, né? A maioria dos institutos deu entre 8 e 10 pontos de vantagem para o Biden à frente do Trump, e isso não aconteceu, mas também não aconteceu o contrário, né? O Trump não ganhou, pelo menos até o momento, e por enquanto o favoritismo ainda está com o Biden, só que não por essa extrema vantagem que foi prevista, né? A tal da onda azul, e aí seria um passeio para o Joe Biden, ele sapatearia em cima do Trump. Não foi nada disso que aconteceu, nem no campo nacional e também não nos estados, né? Eles erraram muito, os institutos de pesquisa. Então, eles erraram feio em Michigan, em Wisconsin, eles erraram em Ohio, eles erraram na Flórida, e vamos ver também como é que fica na Pensilvânia, né? Eles erraram ainda em outros aspectos. Por exemplo, todo mundo disse que a performance do Trump nos Correios seria terrível, seria crítica, e também não é o que está acontecendo. Esse raciocínio estava baseado no fato de que, por causa do comportamento e das coordenadas, das direções que o Trump dava na pandemia, a rebeldia dele em usar máscaras e tudo mais, isso faria com que os republicanos preferissem fazer a votação presencial e ignorassem, desprezassem a alternativa dos Correios, que era uma medida de proteção, né, para os eleitores, e que essa medida de proteção seria usada principalmente pelos democratas. Também não aconteceu do jeito que se previa, né? Muitos eleitores do Trump usaram sim os Correios, e essa foi outra surpresa, outro equívoco dos institutos. Os institutos de pesquisa erraram também sobre os votos dos negros e dos latinos. Eles teriam abandonado o Trump, eles iriam abandonar e votar em massa no democrata Joe Biden. Primeiro, por causa dos massivos protestos que os Estados Unidos presenciaram depois da morte de George Floyd. Isso, então, jogaria todos os eleitores para os braços do Biden e turbinaria essa onda azul que ninguém até agora viu. No caso dos latinos, a mesma coisa, e no final o que a gente viu foi que os latinos foram fundamentais para a vitória do Trump na Flórida, que também não estava prevista, né? Aliás, os institutos tinham dado ou estavam dando 3 pontos de vantagem para o Biden na Flórida. E o Trump ganhou com 3 pontos de vantagem, portanto foi um erro de 6 pontos percentuais aí, no caso da Flórida. Bom, aí por que isso aconteceu? Vai vir um monte de teorias, mas o que se vê até o momento, assim, a seco, nessa primeira olhada, é uma questão que já tinha sido adiantada pelo diretor do Trafalgar Group. O Trafalgar Group foi um dos únicos, talvez, né? Mas entre os principais, o único, sem dúvida, o único instituto a prever a vitória do Trump em 2016. Contra Hillary, todo mundo apostando na Hillary, aqueles 10 pontos de diferença, e esse Trafalgar Group foi o único instituto a dizer que o Trump venceria. Pois é, então, o diretor desse instituto, o Trafalgar Group, o diretor se chama-se Robert Callaghan, ele disse há uma semana, mais talvez, no dia 29, ele disse numa entrevista para o site Político, que ele acreditava que as coisas iriam virar porque tinha muito eleitor oculto do Trump. Então, que as pesquisas não estavam captando esse tal de eleitor oculto. O que é esse eleitor oculto?
é um sujeito que sempre votou no Trump, queria votar no Trump de novo, só que nas pesquisas respondia que não sabia ou queria votar no Joe Biden. Por quê? Porque, segundo o diretor desse Trafalgar Group, esse grupo de pesquisa, havia muita gente intimidada com a censura social que se fazia em torno dos eleitores do Trump. Em outras palavras, tinham vergonha de dizer que eu vou votar no Trump. E por que tinha vergonha? Bom, lá em 2016, a gente lembra, né, que a Hillary Clinton, numa frase muito infeliz, chamou de deploráveis os eleitores do Donald Trump. Eles seriam pessoas deploráveis. Mas isso foi lá em 2016. E depois disso, os adjetivos escalaram, pioraram muito, né? Então, deploráveis virou racista, virou fascista, virou uma porção de coisas que, evidentemente, não são nada elogiosas. E daí as pessoas ficaram com receio de, ao dizer que votariam no Trump, serem identificadas como racistas ou fascistas. Eu tenho para mim, Paulo, que é o seguinte, eu tenho para mim que todo racista vota no Trump. Eu acho isso natural. Mas é injusto dizer que todo mundo que vota no Trump é racista, tá certo? Então, isso é uma injustiça que eu acho que acabou, de fato, incomodando eleitores que, por exemplo, não eram racistas nem fascistas, mas achavam o Trump um bom candidato. Por quê? Sei lá, porque eles estavam satisfeitos com a economia, com o andar da economia, ou porque eles acreditavam que essa mudança dos costumes estava indo rápida demais, e daí eles estão sendo chamados, sei lá, de misóginos, de homofóbicos, porque simplesmente eles não conseguem ou não aprenderam ainda a falar da maneira correta, segundo a nova doutrina, não é? Não aprenderam os pronomes certos, não falam cicrane, beltrane, fulane, e daí eles se sentem incomodados com essa mudança de costumes e preferem, por isso, votar no Trump. Ou então porque eles temem perder os empregos dele por causa dos imigrantes, por causa da chegada dos imigrantes, etc. Enfim, tem vários motivos que não o racismo e o fascismo que faziam as pessoas querer votar no Trump, mas muitas ficavam com vergonha de dizer isso, e essa é a tese do diretor do Trafalgar Group para explicar por que essa surpresa que acabou saindo das urnas.